Estamos de volta e agora vamos aprender mais um pouquinho sobre o Texas Hold'em, no quadro educacional da semana com o coach Gustavo Sampaio. Fala galera, alô você! Com vocês, Kaká, Gustavo Kaká, e na nossa aula de hoje vamos falar um pouco mais sobre variância do poker, principalmente em torneios. Nas aulas passadas falamos quais os torneios que você deve escolher, como você deve montar a sua grade e também falamos sobre a gestão do bankroll. Na aula de hoje vamos falar sobre a variância dentro dos torneios e também um pouquinho sobre o chamado longo prazo. A variância é uma medida estatística que avalia a tendência dos seus resultados se afastarem dos ganhos esperados. Ou seja, é a distância entre o que você deveria ganhar com determinada jogada e o que de fato você ganhou. A curto prazo ou em um pequeno número de jogos, a variância pode oscilar bastante, tanto para o lado positivo, ou seja, você ganhar mais do que deveria com uma determinada jogada, ou pelo lado negativo, você não ganhar o que deveria ou até mesmo ficar negativo com determinada jogada. Bem, diante disso, temos que entender algumas coisas. Primeiro, a lucratividade do poker vem quando fazemos as jogadas que possuem um maior EV no poker, ou seja, o maior valor esperado daquela sua jogada. Porém, essas mesmas jogadas que te darão um grande EV, ou seja, um valor esperado elevado, também são jogadas que podem oscilar bastante segundo a variância do jogo no curto prazo. Mas, Cacazinho, como isso funciona? Vamos dar um exemplo. Bem, eu vou utilizar um software chamado Poker Snowy para exemplificar para vocês um tipo de cenário e entendermos um pouco mais sobre a variância, ok? Então vamos supor aqui que a mesa roda em fold até o botão, que abre um raise. E o small blind aqui com 19 blinds, vamos supor que ele tivesse uma mão do tipo 2-2. O software tem alguns sizes que ele poderia fazer algum tipo de ação, certo? No pré-flop, e ele indica pra gente aqui o EV, que seria o valor esperado. Se vocês observarem bem, a jogada que tem o maior EV vai ser a jogada em que a gente vai all-in, ok? O EV dela é de 1.5 blinds, ou seja, toda vez que a gente chove esse 2-2, a gente vai ganhar 1.5 blinds para cada chove, ok? Então, em teoria, quando você tiver um 2-2 nesse cenário específico, a melhor jogada seria dar all-in pré-flop, né? E aí tem alguns fatores. Nosso stack ainda causa um grande problema no stack do nosso adversário, o range de abertura dele é muito amplo, a nossa mão tem uma boa equidade mesmo quando recebe alguns calls e por aí vai. E nesse caso, por exemplo, então a melhor jogada seria dar all-in e vamos executar a melhor jogada. Que na verdade o jogador de poker ele faz exatamente isso. Qual o trabalho de um jogador profissional de poker? Executar as melhores jogadas, as jogadas que tem o maior EV e ponto, certo? E pelo menos isso de linhas gerais, ok? Sem nenhum cenário específico. O Big Blind aqui acaba foldando e a gente vai ver aqui algumas mãos que o botão poderia ter nessa situação. Então o botão poderia ter a mão como As-2 off, que ele teria que foldar. Foldar seria a melhor ação. Ele poderia ter um As-4 off, que também foldar seria a melhor ação. Ele poderia ter a mão do tipo Rei Valete off, que também seria fold a melhor ação. Ele poderia ter a mão do tipo Valete 10 off, que também seria um easy fold. Ele poderia ter mãos como 10 e 9 suited, que também seria um easy fold. E aí o small blind no caso recolheria aqui um pote de 23 blinds, ou seja, ele ganhou quase aí 5 blinds nesse all-in pré-flop. Agora, quando o botão tiver uma mão do tipo 9-9, ele tem um call bastante lucrativo. Se ele tem uma mão do tipo Ás e Dama, ele tem um call bastante lucrativo. Se ele tem uma mão do tipo 6-6, ele também tem um call bastante lucrativo. Ou seja, a gente está olhando dois jogadores que buscam fazer as melhores jogadas, ok? E nesse caso, a melhor jogada do 6-6 nessa situação seria dar call no all-in do 2-2. O que acontece? Nessa situação, se a gente analisa somente esse caso específico, a gente percebe que o all-in do 2-2 foi um all-in, parece que foi deficitário, porque ele tomou call de 6-6 e vamos supor que segurou aqui o 6-6, vamos supor que a board veio 3, sei lá, 4, 3, dama e rei, pronto. Aí o 6-6 puxou o pote, ok? Então parece, nossa, a priori, assim, o primeiro momento, temos que o chove do 2-2 parece que foi horrível,
né? Tomou call de 6-6, caiu do torneio, perdeu 19 blinds numa única jogada, certo? E aí, mas o pensamento não pode ser esse. Por quê? O pensamento tem que ser que toda vez que o 2-2 for all-in no pré-flop, no longo prazo, ele vai ter o quê? Ele vai ter o all-in lucrativo, tá claro? Então, só recapitulando aqui. Então, o 6-6 abriu um raise, como o programa manda, e o 2-2 teria que ir all-in 1.5 blinds, que ele estaria ganhando a longo prazo, né? Sabe, mas nessa mão específica ele perdeu 19 blinds, e por isso que aqui já começa a destoar um pouquinho a variância do jogo, né? Porque nesse momento, quando o 2-2 chova, toma call de 6-6 e o 2-2 perde, o valor da jogada esperado era esse, de ganhar 1.5, mas ele perdeu 19. E aqui começa a destoar um pouquinho a variância, um pouquinho não, nesse caso até bastante, a variância do valor esperado da sua jogada. Por isso que a gente regulares, assim, diz sempre no poker que esse chove é um chove lucrativo a longo prazo. Como assim, Cacazinho? Porque esse cenário vai ocorrer diversas vezes no poker. Esse cenário que tem 2-2 aqui, o cara abrindo o botão, um stack mais ou menos de 19 blinds, 20 blinds efetivos, vai acontecer várias vezes, entendeu? E no longo prazo, cada vez que você chovar, você vai ganhar 1.5 blinds. Não é numa mão específica, é supondo que essa mão ocorresse, sei lá, 8.000 vezes. Galera, isso ocorre com uma frequência muito alta mesmo, porque a gente joga em torno de 5.000 mãos num dia. Então, em um único dia de jogo, né? Então, essa jogada vai acontecer com uma grande frequência no poker. Então, é o longo prazo que faz com que essa variância que nessa mão específica foi destoante, ele deveria ganhar uma blind e meia, perdeu 19, mas no longo prazo, cada vez que ele executar essa jogada, a variância vai se aproximando do valor esperado real, que nesse caso é de ganhar 1.5 blinds, ok? Entendemos agora que apesar de executar a melhor jogada, a curto prazo a variância pode destoar muito do valor esperado. Naquele exemplo, deveríamos ganhar 1.5 blinds para cada chove que nós damos com 2-2, por exemplo, mas naquele caso específico perdemos 19. Então, para que a variância diminua, é necessário que coloquemos um volume, ou seja, o fato de jogar muitas vezes aquele mesmo cenário faz com que a variância se aproxime cada vez mais do valor esperado. Mas, Cacazinho, você pode dar outro exemplo? Beleza, vamos a outro exemplo. Vou utilizar aqui mais um software para tentar exemplificar para vocês um pouquinho mais sobre a chamada variância do jogo, ok? Eu estou utilizando aqui agora o Hold'em Manager e existe uma aba nele chamada Races, que é a aba que a gente mede realmente as nossas corridas na hora do jogo. Eu peguei um dia aqui específico, dia 26 de março de 2018, e a gente vai ver aqui alguns exemplos. Por exemplo, nesse dia eu tive 8 mãos em que eu tinha uma porcentagem de 80% ou melhor no pré-flop para ganhar. A gente foi all-in pré-flop, eu tinha 80% ou melhor de chance de levar a mão. E eu devia então ganhar 82%, eu acabei ganhando somente 75%, né, dessas corridas. Tinha 82%, ganhei 75%. A gente foi também ao in pré-flop, onde tinha 55% a 80% de levar a mão, foram 26 situações, a gente deveria ganhar 65% das vezes, a gente ganhou 57%. E assim por diante com cada uma dessas estatísticas. Beleza, então nesse dia o EV, essa estatística que é o que? EV, valor esperado, BB em número de blinds, barra 100 em 100 mãos. Então é o valor esperado da nossa jogada em número de blinds, na média aí ou em 100 mãos, ok? Então nesse dia eu deveria, dando todos esses all-ins pré-flop, com todas essas porcentagens, eu deveria ter ganhado 207 blinds positivas, né? Esse aqui é o valor que eu deveria ter ganhado, ok? E quanto de fato eu ganhei? 49. Eu deveria ter ganhado 207 e eu ganhei, na verdade, apenas 49. Sabe, então quer dizer que a variância foi bem absurda nesse dia, né? Para vocês verem, eu deveria ter ganhado 207 blinds e eu ganhei apenas 49. Então, tivemos uma destoação mesmo do que eu deveria ganhar com o que de fato eu ganhei. BB barra 100 é o número de blinds que de fato eu ganhei, ok? Eu ganhei então 49. Então teve nesse dia uma variância bastante considerável, certo? Mas podemos observar que essa variância diminui. Por exemplo, vamos colocar aqui no ano passado. Agora eu vou fazer um filtro para o ano passado. Só um segundinho. Pronto. Então,
Não vou aqui adentrar cada uma especificamente, mas no ano passado a gente fez o wins pré-flop com cada porcentagem e o nosso EV/BB/100, que é o valor que a gente deveria esperar ganhar, foi de 378 e quanto a gente ganhou de fato foi de 388. Repare que agora, com um volume muito maior de situações, a variância praticamente inexiste. É uma variação muito pequena. Nesse caso foi favorável para a gente, ganhou um pouquinho mais do que deveria, mas é basicamente a mesma, muito pequena a diferença. Tá claro? Bem, agora sabemos que de fato é muito importante você ter um certo volume de jogo para conseguir aproximar cada vez mais as nossas jogadas do valor esperado. Conseguimos perceber também que mesmo jogando de forma muito lucrativa, se não houver um volume razoável, a variância pode influenciar negativamente. Ou seja, mesmo que você faça jogadas que são muito lucrativas, você, através da variância, pode ainda não ganhar o valor suficiente que você esperava naquela situação. Senhores, e hoje falamos sobre variância no poker e como conseguir reduzir essa chamada variância. Na próxima aula vamos falar sobre downswing, upswing e alguns mitos no poker. Ah, e não deixem de seguir o Cacazinho nas redes sociais. Então é isso, muito obrigado, um forte abraço. Quer tirar dúvidas sobre poker? Manda pra gente então a sua pergunta pelo WhatsApp e o Cacazinho responde aqui no nosso programa. No próximo bloco tem matéria exclusiva com um especialista em microexpressões faciais e linguagem corporal. Ele vai nos ajudar a desvendar o que as expressões e gestos podem dizer e como essa leitura pode nos ajudar nesse esporte da mente, especialmente nos torneios ao vivo. Está imperdível! Vai pro Grind Online? Aumente seu stack. Compra e venda de créditos online é com a Stack Fichas. Suas fichas online rápido e sem complicação. Fale com a gente, 982539701. Com fabricação própria, a Real Poker garante produtos de alta qualidade, design exclusivo e soluções práticas. Com um novo jeito de produzir e atender, oferecemos produtos personalizados para cada cliente. Em qualquer lugar que você esteja, monte você mesmo os seus produtos em nossa loja online com alguns cliques. A gente tem fichas, cut cards, mesas, diversos produtos que a Real Poker fornece pra gente, confia no trabalho da Real Poker e utiliza os produtos deles em todas as nossas etapas. Sabemos que somos mais do que uma fábrica de artigos. Somos uma fábrica de momentos emocionantes e transformadores de ambientes. Real Poker,
levando a emoção do pôquer para todos os cantos do Brasil e do mundo. Vai pro Grind Online? Aumente seu stack. Compra e venda de créditos online é com a Stack Fichas. Suas fichas online rápido e sem complicação. Fale com a gente, 982539701.